Olá pessoal, tudo bem com vocês? E daí, vocês conseguiram resolver a tarefa que eu deixei na última aula? Eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática e vamos aprender um pouquinho mais sobre multiplicação. Na aula de hoje nós vamos fazer a correção da tarefa e daí vamos começar a estudar a divisão nas páginas 86 e 87. A nossa tarefa era resolver essas multiplicações usando o algoritmo que vocês preferissem. A gente viu 2 ou 3 algoritmos na aula passada, alguns envolviam retângulos, outros envolviam decomposição. Vocês podem ter resolvido essas operações da maneira que vocês preferirem. E o importante é que o resultado esteja certo. Então eu registrei aqui o resultado dessas operações. A primeira multiplicação, a letra A, o resultado é 3.036. Na letra B, 504 vezes 78 é igual a 39.312. Na letra C, 1973 vezes 15 é igual a 29.595. Na letra D, 2011 vezes 17 é 34.187. A letra E, 1.237 vezes 91 é igual a 112.567. E a letra F, que é 4.987 vezes 26, o resultado é 129.662. Quando vocês fizerem essas operações, vocês também podem, se vocês tiverem, usar uma calculadora para verificar se o resultado que vocês chegaram está correto. Mas é importante a gente saber pelo menos um algoritmo para calcular as multiplicações, ok? Vamos para a próxima página. Hoje nós vamos começar a falar da divisão. Vocês já fizeram nos outros anos exercícios de divisão, mas agora nós vamos avançar mais um pouquinho nesse estudo e trabalhar com divisões um pouco mais complexas. Vamos resolver a seguinte situação. Em uma área de 12 quilômetros quadrados vivem 516 pessoas. Quantas pessoas vivem em média por quilômetro quadrado? Então essas 516 pessoas estão distribuídas aí nesses 12 quilômetros quadrados. Quando a gente fala em média, a gente imagina assim, se eu dividisse igualmente essas pessoas entre os 12 quilômetros quadrados, quantas pessoas ficariam em cada um dos quilômetros quadrados? Isso é sinônimo de calcular a densidade demográfica. É claro que se numa área de 12 quilômetros quadrados vivem 516 pessoas, pode ser que elas não estejam todas certinhas divididas igualmente. Pode ser que num lugar vivam mais pessoas e em outro lugar menos. Mas quando a gente fala em densidade demográfica, a gente está imaginando se a gente dividisse igualzinho quantas pessoas estariam em cada quilômetro quadrado. Para resolvermos situações problema desse tipo, precisamos realizar uma divisão. Nós vamos dividir as pessoas entre os quilômetros quadrados. Vamos descobrir como podemos resolver essa divisão utilizando 2 algoritmos. Para divisão, nós também podemos usar métodos diferentes de divisão e você pode usar aquele que você achar que mais se parece com você. Aqui, mais uma vez, o que significa densidade demográfica? Consiste no número de pessoas de uma população que está presente em determinada área e é geralmente expressada em habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui nós vamos descobrir quantos habitantes nós temos por quilômetro quadrado.
resolver esse problema, nós precisamos dividir 516 em 12 partes iguais. Uma maneira de fazer isso é a gente utilizando o material dourado. Vocês devem lembrar que ao representar um número com material dourado, nós podemos usar as placas, que representam centenas, as barras, que representam dezenas, e os cubinhos, que representam unidades. Como nós temos o número 516, aqui nós temos 5 placas, uma barra e 6 cubinhos. E nós temos que dividir em grupos de 12. Como nós não podemos dividir as 5 placas em 12 partes iguais, nós já vamos começar trocando essas placas por barras. Cada placa representa 10 dezenas. Então, nós temos 5 placas, nós vamos ficar com 50 barras, 50 dezenas. Então, aqui nós temos todas as barras que nós podemos, que formam os 51 dezenas, na verdade, certo? E mais 6 cubinhos que sobraram aqui. Vejam que quando a gente está fazendo a divisão, ao contrário do algoritmo da adição e da subtração, a gente começa trabalhando com as centenas e com as dezenas. Então agora eu tenho 51 dezenas para dividir em grupos de 12. Quantos grupos de 12 cabem dentro de 51? Eu posso fazer 4 grupos de 12 dezenas e ainda vão sobrar 3 dezenas. Então, aqui nós temos um grupo, ele está circulado por uma moldura azul, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui também tem mais um grupo de 12, mais um grupo de 12 e mais um grupo de 12. Eu consegui formar 4 grupos de 12 com as barrinhas que eu tinha. Ainda sobraram 3 barrinhas de dezenas. Quando eu olho isso no algoritmo, é aqui, ó, tenho 51 barrinhas e quero dividir em grupos de 12. Quando eu dividi, eu obtive 4 grupos de 12 e esses 4 grupos de 12 representam 48 barrinhas. Então, essas barrinhas 48 aqui, eu já dividi. Então, eu vou subtrair as 48 e vão sobrar as 3 barrinhas. Então, eu não preciso me preocupar mais com essas. Para prosseguir com a divisão, eu vou trocar as 3 dezenas que sobraram, as 3 barrinhas que sobraram, por 30 unidades, por 30 cubinhos. E ainda tenho mais 6 cubinhos que eu tinha no início da divisão. Então, agora eu tenho 30 unidades e mais 6 unidades. 36 unidades para dividir em grupos de 12. Com 36 unidades, eu consigo formar 3 grupos de 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu tenho um grupo de 12, outro grupo de 12 e outro grupo de 12. Eu consegui fazer esses grupos com as 36 unidades que eu tinha. Então, eu fiz 3 grupos de 12 e daí acabou, não sobrou nada. Então, os 36 cubinhos que eu tinha foram utilizados, eu subtraio e não teve resto, não sobrou nada da divisão. Ao fazer então essa divisão, eu consigo 43 grupos de 12 com 516 unidades. Assim, a gente pode concluir que com 516 pessoas é possível formar 12 grupos de 43 pessoas. 43 pessoas para cada grupo. Ou seja, pensando no problema que a gente está tentando resolver, nós temos 43 pessoas em cada quilômetro quadrado. E como o resto é zero, não sobrou unidades da nossa divisão, nós temos uma divisão exata.
A divisão exata é aquela que quando a gente vai dividir não sobra nada. Por exemplo, vamos dizer que você tivesse 4 brinquedos para dividir entre 3 crianças. Cada criança recebe um brinquedo, mas vai sobrar um brinquedo. A divisão não é exata. Agora, se você tivesse 6 brinquedos para dividir para 3 crianças, cada criança receberia 2 brinquedos e não sobraria. Aí a divisão seria exata. A mesma coisa que a gente está trabalhando com números maiores, tá? Mas o dividendo é o número que eu estou dividindo, 516. O divisor é o tamanho dos grupos que eu quero fazer, no caso de 12. O quociente é o resultado, quantas vezes o 12 coube dentro do 516. E nesse caso o resto foi 0. Dependendo da divisão, o resto não vai ser 0. Nesse caso, a gente teve a sorte de o resto ser 0. Podemos ocultar algumas operações de subtração chamando esse processo de método breve. Então, aqui é a mesma operação que a gente fez aqui. Mas vocês estão vendo que aqui ela está mais curtinha? Por quê? A pessoa que fez aqui fez as subtrações de cabeça. Você pode registrar as subtrações para não se perder nos cálculos. Quando você estiver bem craque na divisão, você vai conseguir fazer as subtrações de cabeça. E daí você faz a conta assim ficar mais curtinha e mais enxuta, tá certo? Se chama método breve da divisão. Mas tem um outro jeito também de descobrir quantas vezes o número 12 cabe no número 516. É um método mais trabalhoso, mas que talvez seja mais fácil de você entender o que significa fazer uma divisão. É uma subtração sucessiva. Então, eu vou aqui reproduzir mais ou menos o que foi feito ali. Eu quero saber quantas vezes o número 12 cabe dentro do 516. Será que cabe uma vez? Cabe, 516 é um número muito grande. Cabe o 12 uma vez dentro do 516. Será que sobra espaço? Então vamos subtrair. 516 menos 12, 504. Mas ainda cabe o 12. Então vamos tirar mais 12 aqui para ver se sobra espaço. O resultado dessa subtração é 492, 504 menos 12, 492. Novamente, a gente tira 12 do 492 e o resultado é 480. Essa é uma maneira da gente contar quantas vezes eu consigo tirar o 12 de dentro do número inicial, que é 516. Aqui no livro foi feito cada uma das subtrações. Vocês vejam que o 12 aparece muitas vezes e o número vai sempre sendo subtraído e vai diminuindo cada vez que eu tiro 12 de dentro dele. Eu não vou reproduzir todos os passos, eles estão aqui no livro, mas a pessoa teve muita paciência de ir subtraindo 12 cada vez. Até que quando o número foi ficando cada vez menor, 516, 504, 492, eu fui tirando 12 e ele foi diminuindo. Aqui na última linha, eu tinha 84, tirei 12, ficou 72, daí do 72 eu tirei 12, ficou 60. Daí tirei 12 do 60, ficou 48. Tirei 12 do 48, ficou 36. Tirei 12 do 36, ficou 24. 24 menos 12, 12. E ainda coube mais uma vez, 12 menos 12, 0. Para saber o resultado dessa divisão, eu tenho que ver quantas vezes eu pude subtrair o 12 do 516.
E se a gente fizer a conta, a gente vai descobrir, vocês podem contar aqui, que foram 43 vezes. E depois de tirar 43 vezes, não sobrou espaço para tirar mais nada e o resto foi zero. Como o resto é zero, paramos a subtração. Também devemos encerrá-la quando o resto for menor que o quociente. Se aqui eu tivesse um número menor que 12, também eu não ia poder mais fazer subtrações. Agora vamos somar quantas vezes retiramos o 12 de 516. Foram 43 vezes. Então, essa é uma outra maneira de fazer uma divisão. É uma maneira trabalhosa, mas ajuda a gente a compreender o que significa fazer uma divisão. Agora, como atividade de casa, vocês vão ter uma diversão, o RA da página 87, ok? Obrigada pela atenção e nos vemos na próxima aula.